Olá pessoal, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, de como que eu comecei a ler a Bíblia, tá bom? E como que ler a Bíblia tem me ajudado assim na minha vida e por que que eu acho importante as pessoas leem a Bíblia, tá bom? Bom, e eu sempre, desde que eu me entendo por gente, eu sempre li a Bíblia, né? Desde que eu aprendi a ler assim, eu sempre dei uma lidinha na Bíblia, né? A minha mãe teve uma Bíblia em casa. E quando eu era adolescente, eu comecei a ir para a igreja, né? E eu ia para a igreja, o pastor lia a Bíblia e eu escutava o que o pastor dizia e refletia também. E eu sempre tive uma certeza em mim, sempre acreditei e acredito que existe um Criador que nos criou, e eu sempre também acreditei em Jesus, que esse Criador, ele nos deu Jesus para que Jesus, você pudesse aí, por meio do seu arrependimento, ter a vida eterna. Eu sempre acreditei nisso, tá? E eu sempre li a Bíblia de maneira desencontrada. Eu, aos meus 14 anos, eu comecei sim a ir para a igreja, eu pertencia a um grupo de jovens, porém eu me afastei dessa igreja, saí desse grupo de jovens, né, e vivi aí, vivendo minha vida. Só que eu nunca abri mão do que eu sempre acreditei, que era Deus. Eu nunca deixei de acreditar em Deus. Eu nunca fui para uma religião onde me ensinasse a adorar outro Deus, nada disso. Sempre, mesmo sem ir para a igreja, eu sempre acreditei em Deus. E eu sempre li a Bíblia de maneira desencontrada. O que que eu fazia? Eu orava, eu fechava meus olhos e falava: Deus, fala comigo através da sua palavra. E eu abria a Bíblia e li uma palavra. Só que sempre quando eu ia ler essa palavra, que eu tinha feito a oração e pedia para Deus me mostrar aquela palavra, eu lia e eu não conseguia entender. Raramente vinha um texto assim que eu conseguia entender. Eu geralmente não entendia e mesmo assim eu orava de novo e pedia para que Deus me mostrasse, que eu não conseguia entender, mas que Ele estivesse comigo, que Ele não me abandonasse, que Ele me ajudasse. Eu sempre orava assim. E aí o tempo foi passando, eu fui crescendo, fiquei adulta. E o ano passado eu comecei a ter um propósito de ler a Bíblia, mas ler a Bíblia desde o começo. E eu comecei a ler a Bíblia desde o começo, desde o primeiro livro, desde Gênesis. Eu comecei a ler a Bíblia e eu comecei pelo Velho Testamento mesmo, porque eu de fato determinei que eu queria ler a Bíblia inteira. E eu coloquei no meu coração que além de eu ler a Bíblia inteira, eu quero ler, e quando eu acabar de ler, eu quero começar a ler de novo. Por quê? Porque a Bíblia, gente, ela não é um livro, digamos assim, comum. Ela é um livro grande. Ela é um livro grande, ela conta muitas histórias. Aqui tem muitas histórias. Então, assim, eu quero sempre ler a Bíblia. E como que eu faço? Todos os dias eu leio um capítulo. Eu não me excedo a ler mais que um capítulo. Na verdade, já aconteceu. Quando eu tava achando a história assim muito interessante, que nem a história de Davi, é uma história assim bem empolgante assim de se ler, sabe? E aconteceu sim de eu ler mais de um capítulo, mas eu não procuro fazer isso, porque como a Bíblia ela é complicada, pelo menos pra mim ela é um pouco complicada sim. Então, para mim não me sobrecarregar de muita informação, e mesmo eu fazendo isso, muitas vezes eu não consigo lembrar o que eu li, porque são muitas coisas, são muitas histórias, né? Então eu leio um capítulo e procuro refletir sobre aquele capítulo. E como eu tô lendo desde o começo, esse capítulo que eu leio, ele tem o quê? Fundamento. Porque quando eu abria a Bíblia, pegava ali o barco andando, tava acontecendo já uma história que eu não li. Então, por isso que eu não entendia. Então, eu faço dessa maneira e Deus tem falado muito comigo no Velho Testamento na questão de se ter coragem, de não ter medo e de ter fé. O Velho Testamento, né, o Antigo Testamento, ele nos dá muito essa visão, pelo menos essa visão aí que eu tô tendo nesse momento que eu estou lendo a Bíblia. E eu tô lendo dessa maneira e tem muito me encorajado, tem me instigado a ter mais fé, a colocar a Deus sobre todas as coisas. Isso eu sempre fiz, mas agora eu faço isso de uma maneira muito mais assim, muito mais forte,
né? Eu sempre coloco aí Deus e acredito que Deus, ele possa estar comigo, ele possa me ajudar, ele possa ter misericórdia de mim, ele possa me perdoar. Então, assim, ler o Antigo Testamento tem me ajudado muito nesses quesitos, né? E eu, por ter aquela ansiedade, né, de saber o que estava escrito no Novo Testamento, eu já li muitos resumos, né, sobre a Bíblia completa, né, para entender aí por que que Jesus veio ao mundo, por que que Jesus perdoa os nossos pecados, por que que a gente tem que, né, estar na fé e ter esperança. Na verdade, a gente não consegue ter a certeza, mas a gente tem a esperança de que Jesus tenha misericórdia da gente, que ele possa perdoar nossos pecados e que a gente possa ter a vida eterna, né? E que tudo é possível quando se tem fé. Eu acredito que quando você tem um sonho, você tem um propósito e você começa a colocar fé que você vai conseguir, porque Deus vai te ajudar, isso é muito intensificador, isso é muito mais fácil de você conseguir, porque você está colocando aonde? Além do seu desejo, você está colocando nas mãos de Deus. Não é verdade? Comecei a ler a Bíblia desde o começo por isso, porque eu queria entender tudo isso, por que que tudo aconteceu, qual o propósito de Deus nas nossas vidas, como que a gente tem que muitas vezes se comportar. E, por exemplo, eu comecei a notar, mesmo eu lendo a Bíblia inteira, mesmo você lendo a Bíblia inteira, você tendo fé em Deus, você vai ter problemas na sua vida. E já aconteceu de eu estar com um problema e não saber como lidar com aquele problema. E mesmo assim eu tava ali na fé com Deus. E como que eu comecei a fazer para me livrar dessa situação? Eu não deixava de ler a Bíblia, não deixo, né, de ler a Bíblia diariamente. Mas, por exemplo, assim, eu tô me sentindo com raiva. Eu coloco lá no Google o que a raiva pode fazer na minha vida. Como que eu faço para tirar a raiva de mim, sabe? Eu começo a pesquisar coisas sobre os sentimentos que eu estou sentindo. E toda vez que você faz isso, que você procura pesquisar sobre o que você está sentindo e como que a Bíblia pode te ajudar, o que o contexto bíblico diz, o Google te mostra. Então eu faço dessa forma. Toda vez que eu estou, por exemplo, eu estou me sentindo perdida, o que Deus fala sobre estar se sentindo perdida na Bíblia, eu coloco assim no Google e vem vários versículos para me ler, versículos que muitas vezes até me ajuda a lidar com aquele sentimento, com aquela emoção, me tornando assim uma pessoa melhor, porque é muito difícil, esse mundo é muito difícil você lidar com as pessoas, tem pessoas que são extremamente difíceis. E Jesus passou por isso. Jesus teve que lidar com um monte de gente que era muito difícil. E Jesus teve o quê? Sabedoria, né, para lidar com essas pessoas e deixou escrito como que a gente tem que fazer. Então, assim, não é fácil. Via de regra, não é fácil. Colocar as coisas em prática não é fácil. Mas o que é que a gente tem que ir tentando fazer? E tentando fazer todos os dias, para que a gente possa o quê? Melhorar, né, e viver em paz. Então, assim, a Bíblia, ela tem me ajudado a lidar com emoções, a lidar com desejos dessa maneira. Quando eu tenho alguma dúvida, como eu não tenho conhecimento completo da Bíblia, porque eu ainda estou lendo o Velho Testamento, eu procuro no Google. Aí eu vejo que o Google fala qual capítulo e versículo e eu pego a minha Bíblia e leio. E geralmente, nunca aconteceu assim comigo, na verdade, de eu procurar assim, por que que Deus fala que a gente não pode sentir raiva e eu não achar lá no Google uma resposta coerente, verdadeira. O Google, ele mostra. Então, assim, use a internet também ao seu favor. A internet, ela tá aí pra gente ser usada e ela tem dois lados. Ela tem um lado positivo e ela tem um lado negativo. Você tem que saber escolher o lado positivo da internet, porque a internet, ela pode aí ser uma facilitadora de vida, né, se você souber aí usar a internet. Então, assim, eu recomendo que todas as pessoas leiam a Bíblia, porque foi um presente que o nosso Criador deixou pra gente aprender que vale a pena ter fé, uma vida eterna, que a gente pode sim realizar os nossos sonhos, né, tendo fé, colocando Deus em primeiro lugar. Então eu recomendo que todas as pessoas leiam a Bíblia
E eu acho que a Bíblia, ela tá me ajudando nessa questão de me tornar uma pessoa melhor, segundo o que Jesus fala, né? Então, assim, eu acho que a melhor maneira de se ler a Bíblia é você ler ela completa, você começar ela desde o começo, e toda vez que você tiver uma dor, uma aflição, você, com a sua internet, com o seu celular, peça ajuda do Google, que o Google vai te mostrar onde está na Bíblia aquilo que você está sentindo, tá bom? Então foi assim que eu comecei a ler a Bíblia, é assim que eu estou lendo a Bíblia, e é dessa maneira que a Bíblia está me ajudando, tá bom? Eu espero aí ter te ajudado com esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se você ficou com alguma dúvida, deixe o seu comentário. Se você gostou de mim, gostou do jeito que eu falo, aqui nesse canal, gente, eu tô sempre trazendo coisas que deram certo pra mim, ou que deram errado, ou tô ensinando a vocês a fazer alguma coisa que eu aprendi, que eu achei legal, né? Então esse canal, ele tem esse objetivo. Então se você gostou desse tipo de objetivo, do que eu abordo aqui nesse canal, se inscreve no canal, porque aqui vai estar sempre tendo vídeos novos, tá bom? Um beijinho e fiquem todos com Deus.